Olá, amigos. É com grande alegria que mais uma vez nos encontramos para recapitularmos a lição da Escola Sabatina neste nosso projeto Pão Diário, né? Estamos no terceiro trimestre do ano, né? Lição que vai dos meses de julho, agosto e setembro, que tem como título Efésios. Nós já falamos aqui algumas vezes, estamos na lição de número 5, que tem como título Expiação Horizontal, a cruz e a igreja, né? Veremos o que Deus tem para falar conosco através do apóstolo Paulo, através dessa lição. Convido você a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos para termos uma palavra de oração. Bondoso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos porque o Senhor separou esse momento para podermos estudar a tua palavra. Queremos pedir a iluminação do Espírito Santo e o perdão dos nossos pecados para a compreensão. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Na lição da semana passada, nós estudamos a quarta lição, que tinha como título Como Deus nos resgata, né? E foi simplesmente uma lição maravilhosa, falando a respeito da cruz de Cristo, né? A cruz de Cristo curou o nosso relacionamento com Deus, né? Isaías 59, verso 2, diz que de um lado ficou o ser humano e de outro lado ficou Deus pelo abismo que o pecado causou. Porém, a cruz de Cristo é colocada sobre esse abismo, ligando Deus e o ser humano mais uma vez, né? E colocarmos a cruz, então, em pé, aos pés da cruz está o planeta Terra, está o ser humano, e o topo da cruz está os céus, né? Está o Deus Todo-Poderoso. E a cruz de Cristo fez essa conciliação com os céus e a terra mais uma vez. A cruz de Cristo ligou o ser humano mais uma vez com Deus. Mas a cruz de Cristo não somente curou nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz que a cruz curou o nosso relacionamento com o nosso próximo também. A cruz de Cristo na horizontal, ela quebrou as barreiras, né? Curou os relacionamentos e ligou o ser humano ligou o ser humano com o ser humano, quebrando as barreiras, né? Então é simplesmente maravilhosas as lições que nós tivemos durante essa semana, né? A expiação horizontal, a cruz e a igreja. O verso para memorizar, nós vamos estar nos detendo na segunda parte do capítulo 2 do livro de Efésios, né? Os versos que vão do 11 ao verso 22, né? E aqui no verso para memorizar, se encontra em Efésios capítulo 2, o versículo 13 e 14, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus, né? Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe de quê? O apóstolo Paulo está falando para a igreja, falando para os Efésios, vocês que antes estavam longe, em Cristo Jesus, vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. Foram aproximados do quê? Porque Ele é a nossa paz, e de dois povos Ele fez apenas um. Uma explanação simples, rápida e objetiva aqui. Na cabecinha do povo judeu, de antigamente, é possível que hoje, em algum momento, também ainda podem pensar assim, né? Existiam apenas dois povos. O povo de Deus, herdeiros, que vieram da genealogia de Abraão e que, portanto, teriam a salvação. Este era o povo, a herança de Abraão, e o outro povo era o resto, os seres humanos. E, infelizmente, por não serem descendência de Abraão, esses, portanto, não tinham direito à vida eterna. É bem verdade que essa nunca foi a ideia de Deus, né? Capítulo 12 do livro de Gênesis, quando Deus chamou Abraão para que, através do nascimento do Messias, que viria através de Abraão, todas as famílias da terra tivessem direito à salvação. Mas, infelizmente, essas questões se perderam durante o tempo, né? E o povo de Israel tinha essa mentalidade. O povo judeu tinha essa mentalidade.
Louvado seja Deus por ter erguido homens, como o apóstolo Paulo, que entenderam esse mistério, né? Que a cruz de Cristo reconciliava não somente o homem com Deus, mas reconciliava o homem com o homem, que através da cruz de Cristo não existiam povos, ou 1, 2, 3, 10, enfim, milhares de povos, mas através da cruz de Cristo só existiria um único povo, uma nova humanidade criada a partir da cruz de Cristo, que nós entendemos durante a lição, que seria uma nova humanidade, né? Um novo templo para a morada do Espírito Santo de Deus. Né? A lição de domingo, ela diz assim, tem como subtítulo aqui, aproximados em Cristo, né? E eu coloquei entre aspas aqui, né? Sem barreiras horizontais, né? E é exatamente assim que acontece, à medida que o ser humano se aproxima de Cristo, à medida que todos nós vamos nos aproximando de Cristo, nós vamos ficando cada vez mais perto uns com os outros, e as barreiras que poderiam fazer uma separação através de cultura e tantas outras coisas, elas são colocadas de lado, essas barreiras elas são quebradas. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de barreiras físicas específicas que existiam também naquele tempo, e o que o apóstolo Paulo usou para fazer uma analogia de uma separação que não deveria existir mais, né? Efésios capítulo 2, o verso 1 a 3, eu vou pedir para que você abra a tua Bíblia. Efésios capítulo 2, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, deixa eu colocar aqui, Nova Almeida atualizada. Vamos juntos ler Efésios capítulo 2, o versículo do 1 ao versículo 13, e assim diz assim, a descrição, né, anterior de Paulo sobre o passado gentílico dos destinatários, ou seja, dos efésios, né? E depois o capítulo 2, verso 11 e 12, né, que ele destaca a nova descrição que o apóstolo Paulo faz, então, dos efésios a partir da cruz de Cristo. Capítulo 2, o verso 1 em diante, né, nós entendemos aqui do pecado para a salvação pela graça. Olha que diz o verso 1, 2 e 3. Verso 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3 ele diz, entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, né? Nós exploramos bastante esse verso na semana passada, quando nós entendemos que pela graça, né, nós que estávamos mortos em nossos pecados, pela graça, pela cruz de Cristo, nós fomos resgatados, né? E a partir de então, passamos a andar em novidade de vida, louvado seja Deus. No versículo 11 e versículo 12, ele diz assim, portanto, lembre-se, né? Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne. Né? Gentios eram todos aqueles que não faziam parte do povo judeu, né? Não faziam parte da salvação que os judeus entendiam que estava destinada única e exclusivamente para eles. Né? Verso 11, reforçando, portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitularam em circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. O verso 12 diz, naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, né? Como nós afirmamos. Infelizmente, em algum momento, os descendentes de Abraão deixaram de cumprir o propósito que era de espalhar o conhecimento de um Jesus Cristo que viria para salvar não os descendentes de Abraão apenas, mas para salvar todos os seres humanos, todos os filhos de Adão, de nosso pai Adão. Infelizmente, os gentios estavam sem Deus no mundo, estavam sem esperança, porque, infelizmente, os judeus se fecharam
e deixaram de disseminar essa verdade de Deus para a humanidade, né? Mas através de Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo, através de Jesus Cristo, vocês que antes eram xingados, hostilizados, como sendo incircuncisos, como sendo merecedores do fogo eterno, agora vocês têm esperança. Através do sangue de Jesus Cristo, vocês que estavam longe, longe do quê? Longe do conhecimento da salvação, que estavam com os judeus, vocês se aproximaram dos judeus, né? Vocês estavam longe, vocês eram gentios, vocês eram estrangeiros, vocês se aproximaram do povo judeu que tem o conhecimento da salvação através do sangue de Jesus, né? E agora não existe mais essa questão de incircuncisos, de incircuncisão ou de circuncisão, não existe mais essa briga, não pode existir mais essa barreira de separação, porque em Jesus Cristo vocês se tornaram uma nova humanidade, um novo homem. É simplesmente fantástico, né? No último parágrafo aqui da lição de segunda-feira, ele diz assim, né? Que o apóstolo Paulo tomou emprestado de Isaías 57, verso 19, a expressão que diz: criei a paz para com os que estavam longe, para com os que estavam perto, né? Diz o Senhor. E eu o sararei em Cristo e por meio da cruz. Os gentios foram aproximados de tudo de que estavam separados. Deus, esperança e seus irmãos judeus. Eis a boa nova. A cruz pode curar a grande ruptura entre judeus e entre gentios. Louvado seja Deus por isso. Mas eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Você que já faz parte do povo judeu, você que já faz parte, aliás, do povo cristão, que surge a partir de Jesus Cristo, né? Da nova igreja, né? Da nova humanidade que surge a partir de Jesus Cristo. Quero te dizer uma coisa em nome de Cristo, né? Nós sabemos que viver em comunidade não é nada fácil. É difícil, em alguns momentos a gente se estressa, em algum momento existem algumas rupturas dos relacionamentos, o ser humano é pecador, a igreja funciona como um grande hospital, o pecado é a doença fatal, estamos sendo desinfectados pelo poder do Espírito Santo, mas em algum momento existem algumas dificuldades de relacionamento entre irmãos e irmãs, entre irmãos em Cristo. E eu quero te dizer que esse não é o plano de Deus, assim como nunca foi o plano de Deus que ficasse um povo retendo a salvação e outro povo nas trevas. Essa nunca foi a ideia de Deus. A ideia de Deus é que houvesse harmonia entre seu povo para a esperança e a espera da vida eterna, né? Então, se eu estiver falando para alguém que porventura está com dificuldade com algum irmão na igreja, peça a Deus que te dê condições, que te dê poder espiritual, a fim de que você possa viver em novidade de vida, porque você está aproximado de Jesus, você foi aproximado de Jesus, e fatalmente você está aproximado também do seu irmão. Que não haja nenhuma barreira de separação, que Deus te abençoe para isso. Mas também quero dizer que é possível que essa dificuldade de relacionamento não exista somente com algum irmão na igreja, mas é possível que eu esteja falando para alguém que, após aceitar Jesus, por algum motivo ou outro, com seus familiares houve uma ruptura e, infelizmente, não existe mais esse relacionamento. É bem verdade que o relacionamento, uma vez que Jesus entrou na vida, ele é um relacionamento diferenciado com os nossos familiares que ainda não são cristãos, mas ele não é uma separação desse relacionamento. Na verdade, esse relacionamento agora vai sofrer em qualidade, agora vai ser um relacionamento com qualidade, sem brigas, sem estresse. Quero dizer para vocês que, porventura, está vivendo uma situação difícil com seus familiares também. Peça a Deus para consertar essa situação, porque esse não era o objetivo de Deus. O objetivo de Deus não é entrar na vida para criar desarmonia, né? O objetivo de Deus é entrar na vida para criar uma nova humanidade, uma nova forma de nos relacionarmos, tanto com os irmãos em Cristo, como com os nossos parentes consanguíneos, né? Que Deus os abençoe para isso. Vamos dar sequência aqui à nossa meditação. Lição de segunda-feira tem como subtítulo aqui: reconciliação, o presente de Deus que vem da cruz, né?
E aqui nós poderíamos dizer que a cruz já foi símbolo de derrota, né? A cruz já foi símbolo de grande humilhação, né? Até que o Filho de Deus deste a sua vida em favor do ser humano na cruz. E a partir de então, a cruz se tornou um símbolo de salvação, né? A partir de então, a cruz se tornou um símbolo de reconciliação, reconciliação com Deus e reconciliação com os seres humanos, né? É um símbolo de cura de relacionamentos, né? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10, o versículo 12, onde diz que do que é composta, como é que deve ser encarada, podemos talvez dizer assim, esses novos humanos da Igreja de Deus, né? E no capítulo 10 do livro de Romanos, o versículo 12, nós lemos assim, simplesmente maravilhoso, né? Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E é assim que a igreja de Deus deve ser encarada, tanto naqueles tempos do apóstolo Paulo como hoje. Não há distinção entre judeus e gregos, ricos e pobres, não existe essa questão de posição social que distingue, que faz um filho de Deus se destacar mais do que outros na igreja. Somos todos um único corpo em Cristo Jesus, né? Não deve haver essa distinção, essa forma de se relacionar de maneira destacada, né? Ainda no capítulo 3 do livro de Gálatas, e o versículo 8, capítulo 3, aliás, desculpa, o versículo 28, olha o que diz a Santa Palavra de Deus. Assim sendo, Gálatas, capítulo 3, o verso 28. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Essa é a nova humanidade. Esse é o novo templo. Essa é a igreja de Deus, composta de pessoas de diversas nacionalidades, composta de pessoas de diversos níveis sociais, mas que se respeitam que se respeitam cristianamente acima de tudo, podemos dizer assim, se respeitam em Cristo, entendem que são todos irmãos, são uma nova humanidade. Então, a cruz é um símbolo de reconciliação, de cura dos relacionamentos, né? A lição não nos pede para fazer algumas leituras, eu vou apenas fazer a menção aqui, você pode ler aí onde você estiver, ou quando você estiver no tempo. Efésios capítulo 1, verso 7, verso 8, diz assim, no qual todos temos a redenção. Em Jesus Cristo, todos, ricos, pobres, negros, brancos, indígenas, asiáticos, enfim, todos temos a redenção, não pela nossa nacionalidade, não pela nossa cultura, mas nós temos a redenção, nós fomos resgatados, nós fomos redimidos, resgatados e redimidos, né, pelo sangue de Jesus Cristo. A igreja de Deus entende dessa forma, porque a Bíblia diz dessa forma. Deus em Cristo nos perdoou, está em Efésios capítulo 4, verso 32. Não perdoou um povo exclusivo, mas em Cristo nos perdoou a todos nós. E por aí em diante continuam as leituras, né? Como é a reconciliação? Como é estar reconciliado, Alisson pergunta? Como é que acontece essa reconciliação? A reconciliação é vivenciada no momento em que um membro da igreja deixa de lado qualquer questão que o separa. Estamos falando para alguém que está com dificuldade com algum irmão, que tem uma barreira que está separando os dois, impedindo que as orações cheguem a Deus, né? A reconciliação é vivenciada no momento em que o membro de igreja deixa de lado qualquer coisa que o separa. E por que ele deixa de lado? Por causa do sangue de Jesus. Porque ele entende que todos somos pecadores e merecedores da morte eterna, mas que em Jesus Cristo somos mais do que vencedores e merecedores da vida eterna.
Reconciliação não é um termo mecânico, celebra a cura de relacionamentos quebrados. E Paulo ousou, aliás, imaginar a poderosa obra de Cristo na cruz impactando os relacionamentos. E se a obra de Cristo não causa um impacto positivo, na sua relação com seus irmãos de fé e com seus parentes consanguíneos, alguma coisa nessa equação não está certa. E precisamos pedir ao Espírito Santo que faça a transformação necessária a fim de que nós tenhamos, então, a reconstrução de relacionamentos quebrados. Né? O apóstolo Paulo imaginou, né, a questão da cruz de Cristo invadindo nossa vida e destruindo as divisões, dissolvendo as brigas e renovando nossa comunhão e compreensão com os outros. Se porventura a cruz de Cristo não está conseguindo atingir os seus objetivos em nossas vidas, o problema não está na filosofia da cruz, o problema está em nossa visão do que é a filosofia da cruz e do que a reconciliação que nós temos através da cruz deve causar no impacto nos nossos relacionamentos como irmãos da fé e como parentes consanguíneos. Né? Continuando aqui a nossa meditação, parte de terça-feira, então, tem como subtítulo aqui, derrubando a parede de separação. Né? Tem um termo interessante que nessa parte da lição ela coloca aqui uma palavra chamada balustrada. Balustrada. E essa balustrada é um muro de separação. Né? E é como se fosse um parapeito, né? Uma barreira de proteção. Provavelmente você já deve ter visto algumas pessoas ou ido a algum evento onde um grande número de pessoas estavam reunidas e algumas proteções foram colocadas para que as pessoas pudessem passar de um lado e outros passarem de outro lado. Enfim, é mais ou menos isso, é uma barreira de proteção, né? Como se fosse um parapeito ali, né? Um parapeito, quem sabe, de uma varanda, se você estiver imaginando algo do tipo, né? E era mais ou menos isso, ou exatamente isso acontecia no templo construído por Herodes. Herodes construiu um templo para os judeus, e no pátio interno existia um espaço que era separado única e exclusivamente para os judeus de sangue, né? Pela graça de Deus, muitos estrangeiros foram alcançados, mas eles eram impedidos de participar de algumas cerimônias que os judeus entendiam que somente eles, por serem raça pura, poderiam participar. E é interessante como o apóstolo Paulo faz esse comparativo, esse paralelismo aí para falar dessa barreira de separação, né? Não existe mais isso através da cruz de Cristo. Através da cruz de Cristo, judeus e gentios formaram uma nova humanidade, né? Então, não deve existir uma barreira de separação. Um detalhe curioso é que nessa barreira de separação, nessa balustrada, né, existiam alguns dizerem na extensão desse muro. E alguns dizeres diziam algo do tipo, olha, se você passar de onde você está para o pátio interno, a sua vida corre perigo, né? E você mesmo será responsabilizado pela tua morte. Que absurdo, né? Mesmo tendo sido resgatados por Deus, muitos gentios não poderiam participar desses eventos. Agora eles foram resgatados por Cristo, e essa barreira ela deve ser, então, dissolvida, não deve mais haver naturalidade nem nacionalidade. Capítulo 2 do livro de Efésios, abra a tua Bíblia aí, capítulo 2 do livro de Efésios, verso 14 e verso 15, nós lemos assim: porque Cristo é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, causando a inimizade. De dois povos Cristo fez um só. Interessante essa analogia do apóstolo Paulo com esse paralelo. Não deve mais existir barreira de separação, viu? Não deve existir essas questões todas. Os judeus entendiam que mesmo
que os gentios, de alguma forma, aceitaram a esperança, na verdade, no caso dos judeus, a certeza que eles tinham da vida eterna, eles não poderiam participar de alguns rituais, né? Por exemplo, eles não poderiam participar das leis de ofertas, etc. e tal, né? Da lei de sacrifícios que apontavam para Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo veio, Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo veio, Jesus Cristo de dois povos fez apenas um povo. Jesus Cristo morreu, não deve haver mais barreira de nacionalidade e nem de naturalidade. Jesus Cristo morreu, não deve mais haver continuidade das leis cerimoniais, né? Jesus Cristo morreu, de dois povos fez apenas um, olha o que diz o versículo 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Louvado seja Deus, né? Não deve existir, então, essa barreira, né? Não deve existir essa barreira entre aqueles que são circuncisos e aqueles que são incircuncisos, porque a circuncisão, de fato, é no coração. Não deve mais haver a morte de animais para simbolizar a vinda de Jesus Cristo, porque ele já veio não para salvar um povo específico, mas para salvar toda a humanidade. Não deve haver mais um povo exclusivo, porque através da vida de Jesus Cristo, uma nova humanidade se formou. Agora a igreja cristiana, a igreja de Cristo, né? A igreja que não tem paredes de separação, a igreja que não tem muro de separação. Essa foi a nossa parte da lição de terça-feira, né? Quarta-feira, Jesus, pregador da paz. Se porventura alguém perguntasse para você se você poderia resumir o ministério de Cristo, né? O que você poderia dizer, né? A parte de quarta-feira fala que Paulo está sugerindo aqui que Paulo resumiu o ministério de Cristo, chamando Jesus Cristo de pregador da paz, né? Shalom. A paz não somente aos que estavam perto, mas paz aos que estavam longe, fazendo destes uma única humanidade, né? No capítulo 2 do livro de Efésios, o versículo 17 e 18, assim diz a Bíblia. Efésios capítulo 2, o verso 17 e 18 diz assim: E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, aos efésios, aos estrangeiros, aos gentios, e paz também aos que estavam perto, aos judeus, né, perto da salvação. Mas por que paz aos que estavam perto? Aos que estavam longe da salvação, nós poderíamos entender, mas por que também paz aos que estavam perto, né? Felizmente, nós entendemos que os judeus entendiam equivocadamente o que significavam ser privilegiado por serem descendentes de Abraão. E acabamos de mencionar também aqui na lição de terça-feira a respeito de todo aquele sistema ritualístico que, longe de ser alguma coisa bonita, além de ser exaustivo, era terrível, né? Era muito triste emocionalmente, podemos dizer assim, né? Mesmo que o seu significado fosse apontar para um Salvador que um dia viria, e de uma forma deturpada, como eles entendiam também, né? Mas através do sacrifício de Cristo, eles tiveram, então, o privilégio de deixar de praticar aquelas coisas todas, né? Então, Cristo, quando veio, trouxe paz, evangelizou paz aos que estavam dentro e aos que estavam fora. De um povo exclusivo, ele fez, de dois povos, ele fez apenas um povo exclusivo, uma nova unidade. O versículo 17 diz assim: E quando... versículo, 18, diz assim, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai pelo Espírito, né, pelo Espírito Santo. Verso 16, assim, reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela, por meio da cruz, né? Então, o apóstolo Paulo, podemos dizer assim, que ele resumiu o Evangelho de Cristo, chamando Jesus Cristo de um pregador da paz, Shalom, né? E Shalom não é apenas um estado, digamos assim, de tranquilidade, de harmonia entre você e Deus, não, né? Essa paz, esse Shalom tem a ideia
de uma harmonia no seu relacionamento com Deus, mas também no seu relacionamento com o próximo. Respeito para com Deus, uma reverência para com Deus, mas também um amor, uma intimidade, um relacionamento de harmonia com o seu próximo, né? Paz não é apenas ausência de conflito, né? O conceito hebraico de shalom, a experiência de totalidade de bem-estar no relacionamento com Deus, mas também do relacionamento com o próximo. Capítulo 4, capítulo 6 do livro de Efésios, aquela pergunta 5, ela está nos dando como referência. Eu quero fazer alguma argumentação, você lê aí onde você estiver com tranquilidade. Capítulo 4, versículo 3, capítulo 6, verso 14, verso 15 do livro de Efésios. Aqui eu fiz uma mistura, porque são muita coisa aqui, para dar uma ideia de que os textos estão querendo dizer, e diz mais ou menos o seguinte, né? O evangelho deveria ser a base para a paz, né? O sacrifício de Cristo, né, as boas novas de salvação, o sacrifício de Cristo deveria e deve ser a base para a paz, tanto para com os irmãos na fé, como para com os nossos irmãos, como para com toda a humanidade, né, e para com os nossos parentes consanguíneos. Aí. O evangelho deveria ser a base para a paz, e os novos humanos deveriam fazer tudo, diz o versículo 3 de Efésios 4, né? Deveriam fazer tudo ao seu alcance para preservar essa paz, mas eles só poderiam fazer isso através do poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que faz com que essas pessoas de temperamento, de sentimentos, de características diferentes, de níveis sociais diferentes, de cultura diferente, o Espírito Santo faz com que essas pessoas vivam em paz. E a base para isso, o sacrifício de Jesus, né? E o apóstolo Paulo diz que esses novos humanos deveriam levar essa paz para as pessoas que ainda não foram alcançadas. Mas eles levariam essa paz não simplesmente falando dessa paz, né? Mas é porque eles vivenciavam essa paz, né? Eles a levariam a outras pessoas o evangelho da paz, vivendo em harmonia. Porque imagine alguém não levar o evangelho da paz para outras pessoas, mas vivendo em conflito com seus irmãos, com os novos irmãos, com a nova humanidade na igreja, ou vivendo em conflito com os seus parentes consanguíneos, ou com qualquer outro ser humano, né? Parece que a coisa não casa, né? Então, esses novos humanos deveriam levar o evangelho da paz, o evangelho do sacrifício de Jesus, mas vivendo essa paz no seu relacionamento interpessoal, né? Louvado seja Deus por isso aí. Falando para alguém que porventura está numa situação difícil, fique tranquilo. Deus está tomando providência. Ele vai curar o seu relacionamento com algum irmão na igreja, ele vai curar o seu relacionamento com algum parente consanguíneo que, por algum motivo ou outro, vocês não estão tendo uma felicidade em estarem caminhando juntos. De quinta-feira, na parte de quinta-feira aqui, o apóstolo Paulo, o subtítulo diz assim, a igreja, um templo sagrado, né? E o apóstolo Paulo aqui usou um conjunto de imagens, né, para assinalar a unidade entre judeus e gentios na igreja. Ele usou um conjunto de imagens para dizer, olha, vocês são isso aqui, né? Capítulo 2, verso 15, olha, vocês são uma nova humanidade. E a partir de então, vocês são isso aqui. Eu vou dar alguns comparativos para que vocês entendam o que vocês são. E ele começa a descrever. Você vai observar essas questões todas no capítulo 2, o verso 19 ao verso 22. E aqui nós na verdade, eu vou pedir para que você faça conosco a leitura, o capítulo 2, o verso 19 em diante, ele diz assim, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, nele todo edifício bem ajustado, cresce para ser santuário, olha, edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês
vocês estão sendo edificados junto com os outros, não separados, mas estão sendo edificados, estão crescendo junto com os outros para serem moradas do Espírito Santo. E aqui tem uma informação simplesmente maravilhosa, né? Muita coisa nós poderíamos dizer assim, né? Vocês não são mais estrangeiros, vocês são concidadãos dos céus, membros da família de Deus, alicerces sobre o fundamento que é Jesus, para crescer e ser também santuário edificados por Deus. O grande é simplesmente fantástico, é o apóstolo Paulo diz. Mas ele diz, olha, vocês estão crescendo, não individualmente, mas uns para com os outros. Versículo 22, né? Nele também estão sendo edificados junto com outros, vocês estão crescendo para se tornarem, vocês estão crescendo juntamente com outros, mas vocês vão crescer juntamente com outros se vocês permitirem que o Espírito Santo habite aí dentro de vocês, porque ele, o Espírito Santo, é o agente de conciliação, podemos dizer assim, né? O Espírito Santo é o agente de conciliação, podemos dizer, agente de conciliação e de reconciliação. Fantástico como o apóstolo Paulo, então, fecha a lição da semana passada aqui nessa parte. Na verdade, o autor, né? O autor da lição fecha com esses pensamentos de Paulo, né? De o que é a igreja de Deus agora? A igreja, um templo sagrado, né? Eu sempre penso, na verdade, não que eu sempre penso, mas eu pensei lendo essa história, né? De uma faculdade e de uma universidade, uma faculdade, um local específico, com temas específicos, com assuntos específicos, com grades específicas, e uma universidade, que é uma coletividade de faculdades para o desenvolvimento dos seres humanos em sua busca pessoal por questões profissionais, né, e sociais, né? de uma igreja, podemos dizer assim, para ser uma catedral, para ser morada do Espírito Santo. Esta é a nova humanidade, no capítulo 2, verso 15 do livro de Efésios. Essa é a nova humanidade criada a partir da morte de Jesus Cristo, né? Onde não há judeu e não há gentil, onde existe apenas um novo homem sendo trabalhado pelo Espírito Santo para morar nas regiões eternas, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos que nós fazemos parte desse templo sagrado. Você que ainda porventura não aceitou Jesus Cristo, Deus está te chamando, vem para você fazer parte desse templo sagrado, para ser trabalhado pelo Espírito Santo e para então receber as credenciais para morar nos céus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.